Pessoal, mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, para ajudar nessa caminhada de estudante, nessa caminhada de conhecimento, não é isso? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre língua portuguesa, o famoso português. Por que a importância de estudar português? Então, essa nossa primeira aula, né, assim, online, valendo, vai ser agora falando sobre um pouquinho da importância de estudar português, certo? Quem não me segue lá no Instagram, tá aí o meu Instagram, Dicas Professor Adailton, e o YouTube Professor Adailton. Só seguir lá, certo? Vamos lá. Anote o que tiver de anotar, o que precisar e preste atenção. Qualquer coisa é só voltar e dar uma curtida lá no vídeo, certo? Vamos lá, galera. Pronto, 10 motivos para estudar português. Gente, eu preparei 10 motivos para que você estudar português. Porque às vezes tem aluno que me faz as perguntas, né? Professor, para que estudar isso? Para que aquilo? Para que isso? Então, eu relatei aqui, eu separei 10 motivos para vocês verem a importância de estudar a língua portuguesa, o quão é importante. Então, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, não é estudar só para conseguir um diploma, não é estudar só para passar de ano, não. É para estudar para a vida, é um conhecimento que vocês adquirem e não perdem ele com o tempo, certo? Então, vamos lá. Certamente, em algum momento da sua vida acadêmica, você deve ter se deparado com qualquer conteúdo referente à língua portuguesa e questionado. Por que eu preciso estudar isso? Eu já ouvi muito isso, como professor, já ouvi muito aluno falar isso, certo? Chegou a hora de lhe mostrar que é importante, sim, estudar português e vou fazer isso expondo 10 motivos para tal. Vem comigo. Por que estudar português? Porque estudar é bom, principalmente a disciplina de língua portuguesa. Vamos lá. Primeiro, para construir uma identidade quanto cidadão, certo? Uma língua é a representação de um povo. Quando a dominam, os indivíduos estão construindo sua própria identidade, sua cultura e, consequentemente, sua história. A língua é a maior herança de um coletivo. Ela atravessa o tempo e nos faz compreender quem somos e quem nos tornamos. É preciso, antes de falar outros idiomas, conhecer sua própria língua, sua estrutura, como forma de representar aquilo que somos de verdade. Além disso, conhecer o português com propriedade é também uma forma de agir plenamente enquanto cidadão, inclusive conhecendo seus direitos e deveres. É assim que formamos nosso senso crítico. Conseguimos expressar nossa opinião sobre as coisas nossas ideias, certo, gente? Então veja bem, gente. Então é isso. Quando você estuda, você entende qual o seu direito, qual o seu dever. Porque às vezes a gente sem um conhecimento, alguém ou a gente vê alguma coisa, não sabe se aquilo está certo para a gente, se eu tinha direito a algo a mais ou não. Por quê? Por causa do conhecimento. Por isso que é bom a gente estudar, a gente procurar saber para a gente saber quais os nossos direitos, quais os nossos deveres, certo? Vamos lá. Para escrever melhor. Pronto, estudar português para escrever melhor. É essencial. Não é novidade que o domínio da língua tem relação estreita com uma boa escrita. Não é novidade para ninguém, não é isso? Não estudamos gramática na escola para constatarmos que português é difícil, como muitos acreditam, mas para entender como nossa língua funciona e poder usá-la a nosso favor. A maior riqueza do ser humano é comunicar-se plenamente, saber dizer o que deseja e, mais importante, como dizer isso. Na verdade, quando a gente estuda bem, a gente sabe se expressar melhor, até brigar. A gente não briga como qualquer um quando a gente conhece dos nossos direitos, do nosso dever e conhece da língua portuguesa, conhece do falar. A gente briga bonito, a gente se expressa melhor num baixo nível, que é essa famosa frase. É conhecendo a língua que atingimos os nossos objetivos, que nos expressamos, que dizemos aquilo que pensamos. Além disso, nada melhor que se destacar de alguma forma por apresentar um bom texto a alguém, não é mesmo? E quanto a falar bem, é a mesma coisa, né? Então, enquanto a gente
estuda, a gente aprende a escrever melhor e a se expressar melhor. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, não é verdade? Vamos lá. Terceiro tópico que eu grifei para vocês. Para se expressar adequadamente, você falar bonito, você chegar perto de alguém que conversa bonito, você olhar assim, poxa, como essa pessoa conversa bonito, dá prazer de estar perto dele. Não, você chegar perto de alguém e não saber nem se expressar, é horrível, não é verdade? Você está perto de alguém e falar, só ouvir palavras erradas, a pessoa chega dói nos ouvidos. Então veja bem, imagina um professor que não consegue se expressar adequadamente para ensinar determinado conteúdo. Seria frustrante não conseguir compreender o que ele diz e, consequentemente, não aprender nada devido ao fato de o docente não saber se expressar, não é mesmo? Parece comum, mas um professor que não saiba usar a língua portuguesa a seu favor, tampouco conseguirá atingir o objetivo da aprendizagem. Assim é na vida de um modo geral. Isso é qualquer professor, não é só professor de língua portuguesa, não. O professor tem que saber se expressar, saber conversar, para ele atingir aquele ideal que ele quer. Que seus alunos compreendam o que ele está passando, não é verdade? Dominar os recursos da língua nos permite levar o outro a conhecer e compreender as coisas que também conhecemos e nos garante a autonomia em todas as atividades do nosso cotidiano, inclusive a de se dar bem numa entrevista de emprego. É o que alguns me perguntam, professor, como me expresso bem numa entrevista de emprego? Olha, estudando português, que aí você automaticamente vai aprender a se expressar melhor. Ou mesmo numa banca de seleção para graduação, pós-graduação ou faculdade, né? Então, quando a gente estuda, a gente se expressa melhor, a gente se comporta melhor, é essa a palavra. Então, número 4. Saber o que acontece ao nosso redor não é apenas uma questão de ler para ter êxito no Enem ou em algum vestibular. É um compromisso para compreender a nossa realidade e atuar sobre ela. É saber separar o falso do verdadeiro, interpretar o mundo onde vivemos, agir e contribuir na construção cidadã, que é um direito básico de todos. Quando dominamos a língua portuguesa, compreendemos que usar a informação para o bem é muito importante e, assim, compartilhamos aquilo que realmente pode somar a vida das pessoas. Ou seja, usamos a informação de maneira eficaz. Então, quando a gente sabe se expressar, a gente sabe usar a informação de maneira eficaz, que o outro escuta o que a gente quer falar. Parece bobagem, mas pegar um ônibus certo, conhecer ingredientes de uma receita, chamar um táxi, pedir comida por aplicativo, compreender uma notícia, repassar uma informação com responsabilidade, votar no melhor candidato, tudo está relacionado à língua, viu, gente? Se liguem. Quinto item, vamos lá. Para fazer da leitura um hábito, então quando a gente entende o que a gente está lendo, a leitura fica gostosa, fica agradável. Por isso que muitos de vocês não gostam de ler. Por quê? Por que será? Será que vocês entendem o que vocês estão lendo? Às vezes pode acontecer isso. Porque eu vou ler uma coisa que eu não estou entendendo, é horrível essa leitura. Então, para que essa leitura vire um hábito, a gente tem que aprender o português, aprender a língua portuguesa. Quando dominamos os recursos de uma língua, tudo se torna mais claro e prazeroso, especialmente a leitura. Nada mais gratificante que perceber uma ironia, contemplar um fragmento bem escrito, deparar-se com uma descrição poética, fazer a imaginação fluir, entender exatamente o que o autor quis dizer e constatar que sempre pensou como ele ou, ao contrário, discordar de suas ideias e ter embasamento suficiente para argumentar quanto a isso ou mesmo questionar se ele realmente quis dizer o que você compreendeu, não é? A leitura é um ato de construção de identidade, gente. Então, quer dizer, quanto mais a gente lê, mais a nossa identidade fica melhor de interpretar. Porque você, quando eu digo assim, a construção de identidade, porque quando você conversa com alguém que sabe se expressar bem, você já conhece aquela pessoa. Se você já ouviu falar dessa pessoa, você já sabe de quem é. Por quê? Uma pessoa que conversa bem, uma pessoa que tem uma boa dicção, uma pessoa que tem uma boa leitura, então fica fácil de identificar. E quer saber por que tenho falado tanto nisso? Porque quando construímos nossa identidade é que somos cidadãos de verdade.
agimos plenamente, não nos deixamos manipular, questionamos, revolucionamos com nossas ações e nos libertamos da cegueira provocada pela falta de conhecimento. Então se ligue, quando a gente não gosta de estudar, não gosta de ler, a gente fica cego. E é isso que vocês querem? Ficar cego? Vocês têm que abrir esses olhos, abrir essa mente. Agora, ficar cego para certas coisas não é aquela cegueira de visão, não é aquela cegueira de conhecimento, certo? Sexto, para usar a língua a seu favor, o sexto é para usar a língua a seu favor. Vamos lá. A língua deve ser a nossa ferramenta de vida e não um código secreto. Tudo bem você não se preocupar com formalidades quando está com sua família ou amigos. Isso é normal, né? Você não está pensando na palavra que vai dizer. Você está no seu grupo social inserido, naquela amizade que você tem intimidade. Então, não tem como se preocupar com isso. Mas sabemos que transitar entre vários espaços sociais requer conhecimento. Você acha que pode usar a internetês em seus trabalhos escolares? De jeito nenhum. Por exemplo, não há nada mais cansativo que a leitura de um texto cheio de abreviações, sem acentuação ou pontuação adequada. Pense como é horrível a gente ler, porque a gente não entende o que a gente está lendo. Tem que a gente ter a pontuação para a gente entender bem o que aquele que fez o texto quis dizer, não é verdade? É possível imaginar a impressão ruim que isso causa em alguém que conheça bem a língua portuguesa. Não é mesmo? Imagine como é ruim. Não há problema em usar internetês. Não estou dizendo que é o problema você usar. Mas é preciso saber deixá-lo reservado às mensagens de texto, às redes sociais que vocês usam, às situações em que ele é permitido. É interessante ver alguém que usa gírias ou deixa a concordância de lado entre amigos, mas que é habilidoso com o português em situações que exigem formalidade. Isso é sensacional, gente. Quando a gente tem aluno que fala como se diz, cheio de gíria, mas na hora de escrever eu tenho alguns alunos assim, que é cheio de gíria para cá, cheio de jargão, mas quando na hora de escrever, sabe escrever corretamente, sabe expressar-se corretamente para a gente entender o que ele quis dizer, certo? E o sétimo é o quê? Para interpretar texto. Então, quando a gente estuda, a gente interpreta melhor os textos. Veja bem, como compreender totalmente as informações de um texto se você não souber interpretá-lo? Como perceber o humor de uma piada política ou mesmo uma ironia? Como perceber a crítica de uma charge ou referência de um meme? Não é verdade? Não há como interpretar textos plenamente se você não tiver conhecimento da língua. É requisito básico. Então você tem que dominar pelo menos o básico do português para você começar a entender tudo o que está ao seu redor. Não é difícil não, gente. É só a gente insistir, que a gente vai lá e consegue. Oitavo, para ampliar o repertório. Observamos um ciclo chegando a esse ponto. Dominar a língua, ler, estar bem informado, estar preparado para conhecer novos assuntos, ampliar o repertório, interpretar adequadamente. É assim que funciona mesmo. Ampliamos o nosso repertório, o nosso vocabulário, interpretamos textos, construímos dia após dia. O nosso conhecimento não há nada mais libertador. Gente, quando vocês têm um repertório ampliado, você se sente libertador, porque você tem repertório para falar com qualquer um. Aquele que não tem a menor educação, como aquele mais educado, mais culto possível. Você tem propriedade de falar, você se sente feliz, porque você não tem medo de conversar. É a mesma coisa numa entrevista de emprego. Às vezes alguém me pergunta. Se você estiver preparado, você vai rindo, sem nervosismo. O nervosismo fica fora. Por isso que a importância de estudar português. Não estou dizendo aqui que as outras disciplinas não é importante, não é isso. Mas a mãe de todas, aquela que faz a diferença, aquela que você depende dela para entender as outras, é o português, certo? 9. Para ter criatividade. Olha só, quando a gente estuda muito, a gente fica criativo. Normalmente, pessoas fluentes em sua própria língua costumam ter as melhores ideias. Isso acontece porque elas possuem o hábito da leitura
Tá vendo? O hábito da leitura se torna pessoas mais criativas. É o que eu estou a dizer. Leiam, leiam, leiam. Sabem interpretar textos, dominam construções frasais e etc. Já pensou em alguém que trabalha em uma agência de publicidade e não tenha o menor conhecimento acerca de metáforas, trocadilhos, pleonasmo, polissemia, das figuras de linguagem que eu já falei com você? Já pensou se o cara trabalha numa agência de publicidade e não tem conhecimento de figuras de linguagem? Como vai ser criativo? Não tem como, né? E outros recursos importantes para a produção de slogans, chamadas ou outros textos criativos. Impossível, não é mesmo? O que é que vocês acham? E o 10º, gente, o décimo item que eu separei para vocês. Para atingir objetivo, para atingir os nossos objetivos. Então, estudar, a gente chega onde a gente almeja. Como é que a gente chega onde a gente almeja? Pelo estudo, correndo atrás. Estudando, perdendo noites de sono em cima de um livro, você vai achar cansativo, mas quando chegar lá em cima, você vai ver que valeu a pena todo esse esforço. Todos os pontos anteriores nos trazem a este último. A língua é o nosso maior aliado na luta por nossos sonhos e objetivos. É com ela que formamos nosso senso crítico, compreendemos matemática, ou qualquer outra disciplina na escola. Interpretamos o enunciado de uma avaliação, surpreendemos na entrevista de emprego, que atingimos êxito nos testes seletivos, que são as provas das atividades, que conseguimos uma promoção no trabalho. Então, quer dizer, o trabalho você consegue uma promoção quando você se destaca pela sua inteligência, não é verdade? Às vezes você está trabalhando numa empresa, mas o seu chefe vê que você tem uma inteligência a mais, tem um conhecimento a mais, fica mais fácil de você subir a empresa. Ela está entre os principais fatores que nos levam ao sucesso em tudo que desejamos. Sempre será a nossa maior riqueza, o nosso grande legado. É por ela que ficaremos conhecidos através do tempo, que as gerações futuras compreenderão nosso modo de ser, nossas ideias, nossa vida. Se ligue, gente. Então vejam bem, gente, isso tudo que eu passei para vocês. É muito importante o estudo, porque você vai atingir suas metas, seus sonhos, o que você almeja para a sua vida. Será que você, onde você está hoje, você acha que está bom? Você não pensa em crescer, mesmo no seu emprego, mesmo estudar para entrar na faculdade, mesmo estudar para arrumar um emprego melhor? Isso tudo a gente só consegue com o estudo. Por isso que esse primeiro momento eu quis fazer isso com vocês. Mostrar a vocês a importância de estudar. Olha só, não estou dizendo que língua portuguesa, você só deve estudar a língua portuguesa. Não, ela é uma das disciplinas mais importantes, porque depende dela para a compreensão de todas as outras. Porque como a gente vai responder matemática se a gente não compreende o que lê? Como a gente vai responder química, biologia, física, se a gente não compreende o que a gente lê? Então, a língua portuguesa é a mãe de todas elas. Certo, gente? Então, essa foi a minha aula de hoje. Queria passar para vocês. Abraços e bons estudos. Aí, continuando, esse videozinho lá no Instagram, lá no YouTube. Quem não se inscreveu, dá um likezinho aí, se inscreve aí também, porque para ajudar o canal, para ajudar que eu possa produzir mais vídeos, mais atrativos para vocês melhorarem cada dia mais. Abração, beijo no coração, certo?